Eu li aqui, amados, em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, onde Jesus tem aquele encontro com Zaqueu. Zaqueu estava tão curioso, tão ansioso e tão desejoso de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus, que era tão falado, tão famoso, daquele homem que fazia tanto bem, que curava enfermos, que fazia tanto milagre. E ele queria saber quem é Jesus, porque a fama de Jesus estava se espalhando, por toda a redondeza. Então, por ser de estatura baixa, Zaqueu subiu naquela árvore, e esperando a multidão passar, porque quando Jesus passasse, ele ia ver quem era Jesus. Com certeza, Jesus se destacava entre a multidão, com a sua maneira de ser, com as suas vestes diferentes. E quando Jesus passou bem em frente à árvore onde Zaqueu estava lá em cima, Jesus olhou para cima e desce depressa, Zaqueu. Chamou Zaqueu pelo nome, E Jesus sabe todas as coisas, Jesus é onisciente. Então Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Quando Zaqueu desceu, foi logo confessando, para Jesus que daria metade dos seus bens aos pobres e que se tinha defraudado alguém ia restituir 4 vezes mais, assim como está escrito na lei, Se ele tinha, ele ia fazer isso. Então Jesus disse, que convinha que aquela noite ele repousasse ali, porque chegou salvação à casa de Zaqueu, e que Zaqueu era filho de Abraão, Zaqueu era um descendente de Abraão. Jesus sabe tudo sobre nossas vidas, sabia tudo sobre a vida de Zaqueu, que apesar de Zaqueu ser um cobrador de impostos, que eram mal vistos, eram detestados pelas pessoas, eram vistos como ladrões, mas Zaqueu tinha se arrependido porque as suas riquezas eram mal adquiridas. E ele resolveu, ele decidiu que ele era tão rico que ele ia dar metade dos seus bens aos pobres, E se tinha defraudado alguém, ia restituir 4 vezes mais. Então, quando uma pessoa realmente tem um encontro com Jesus, ela muda. Ela muda, Quando não muda totalmente, mas vai vindo uma mudança aos poucos, No início a pessoa muda muita coisa, mas cada dia que se passa tem algo a ser trabalhado em nossas vidas e a ser mudado, Porque a nossa velha criatura, por mais que nós sejamos uma nova criatura, nossa velha criatura sempre quer aparecer. E basta você se desconectar de Deus um segundo que ela aparece. Então, é necessário estar sempre conectado com Deus, orando, As pessoas que gostam de consagrar suas vidas e jejuar e têm condições de fazer isso, é muito bom para estar sempre se revestindo da graça, do poder de Deus, se desprendendo cada dia mais da matéria, Cada dia mais da matéria. A gente fazer um jejum, isso não significa que vamos colocar Deus contra a parede só porque você jejuou. Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer, porque Ele vai fazer conforme a vontade dEle, mas Ele está vendo o seu esforço, a sua vontade, de conseguir, de chegar mais perto dEle, de se revestir do seu poder, do seu Espírito Santo, que é que nos dá graça e nos fortalece para permanecer nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, assim como Zaqueu, muitas pessoas são riquíssimas, mas não têm a coragem como é que se diz, o desapego que Zaqueu teve, de dar metade do que tem para ajudar aqueles que necessitam, Bem-aventurado as pessoas que fazem isso, porque dinheiro é muito bom, Ter as coisas, assim, necessárias, ter dinheiro para
pagar escola para os filhos, né, dar um futuro melhor para os filhos, para andar vestidinhos direitinho, ter boa alimentação, né, quando precisar ir a um hospital, ter um plano de saúde que a maioria das pessoas não tem, né? A maioria das pessoas não tem. E tudo isso é muito difícil. É claro que quando a gente tem que partir dessa terra, né, e voltar para o pó e tal, não tem dinheiro nesse mundo que compre a vida, né? Aqui não, nem cure doenças incuráveis. Só Deus pode fazer milagre, só Ele pode fazer milagre. Se Deus não fizer um milagre na vida de uma pessoa que está desenganada, que está com uma doença incurável, né? Quando não tem mais jeito, se Deus não fizer o milagre, então, com certeza, o dinheiro não vai resolver. O dinheiro apenas vai facilitar muitas coisas, né? Vai facilitar muitas coisas da pessoa ter um bom atendimento médico, uma boa clínica, né? E não vai faltar remédios, não vai faltar uma boa alimentação, não vai faltar uma pessoa para cuidar, porque ainda que os parentes de alguém assim não possa, ou tem pessoas que nem parentes têm, mas pode pagar alguém. Eu conheço uma pessoa que paga enfermeiras para cuidar de sua mãe, uma enfermeira pelo dia e uma enfermeira pela noite. É uma pessoa que trabalha, né, à noite, sempre trabalha à noite, e ela tem condições de pagar, né? Ela vive muito bem, né? E ama sua mãe, não quer que a sua mãe sofra de maneira nenhuma e não paga nenhuma pessoa comum, paga uma enfermeira, porque a enfermeira sabe, né, já os horários dos remédios, sabe aplicar uma injeção, sabe, né, colocar num soro e sabe fazer os primeiros socorros se for necessário. Então, tudo isso é através de dinheiro que a pessoa consegue. Então, ter dinheiro suficiente é muito bom, mas ter muita riqueza e amar as riquezas, isso já é outra coisa. Amar as riquezas, porque tem a história do jovem rico que já fez diferente de Zaqueu. Jesus disse, né? Jesus o amou, né? Ele disse, Zaqueu não obedecia aos mandamentos de Deus, nada, nada, nada. Ele fazia era tudo torto, tudo errado, né? Extorquia as pessoas e tudo mais. Mas o jovem rico, ele disse que observava os mandamentos de Deus desde a sua meninice, desde a sua infância. Ele conhecia a Torá, né? Estudava a palavra de Deus e conhecia, né, os mandamentos de Deus, sabia quem era o Deus de Israel. Mas na hora de desapegar, quando Jesus falou para ele, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu, ele entristeceu. Ele não quis desapegar. Ele não quis desapegar. Jesus não era mais importante para ele que o dinheiro. Deus não era mais importante para ele do que o dinheiro. Sendo que uma pessoa que segue a Jesus de nada terá falta. E também tem uns chamados que Deus, né, exige que a pessoa desapegue de tudo completamente. O chamado de Jeremias, você viu, Jeremias não se casou, Jeremias não teve esposa, não teve filhos, porque Deus sabe tratar com cada pessoa, cada um com o seu chamado, né? E não vamos questionar a Deus por quê, porque fulano pode e eu não posso, porque fulana pode isso e eu não posso, porque fulana tem isso e eu não tenho, e não adianta. É bom ficar na dependência de Deus e na vontade de Deus, que Deus sabe o que faz e os planos dele sempre são melhores que os nossos, sempre são melhores. Claro que Deus não quer ninguém sendo humilhado, passando necessidade, andando nu, andando rasgado. Mas isso aqui cabe, né? Cabe às próprias pessoas aqui, os governantes, as pessoas as autoridades responsáveis por isso, resolver muito problemas de crianças, né, que vivem passando necessidade. Isso não é Deus que vai descer do céu e resolver. Isso pertence aos governantes, que deviam, né, tomar providência. Tomam, mas não é como deve ser. A gente vê
que essa parte aí, pelo menos no nosso país, é completamente estragada, né? É estragada, a gente só vê, né, corrupções e mais corrupções, mas que Deus abençoe, que tenha misericórdia, porque o nosso tesouro verdadeiro é o Senhor Jesus, nosso tesouro está no reino de Deus e, né, a gente vai pedindo aqui a Deus o necessário, buscando a Ele, né, em primeiro lugar, acima de tudo, e a demais coisa será acrescentada. Deus não vai deixar faltar o pão, Deus não vai deixar faltar as vestes, porque Deus prometeu e Ele não mente, porque o próprio Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, mas buscai a Deus acima de todas as coisas, né? O reino, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que nós precisamos, que nós necessitamos. Deus usa pessoas, Deus usa quem tem para ajudar quem não tem, Deus abre portas, porque para Deus nada é impossível. O importante é que nós não fraquejamos, não vamos perder a fé, não vamos desanimar, vamos sempre buscar a Deus, amar a Ele, né? Porque Deus tudo pode fazer. Amém? Então, é isso, amados. Como Zaqueu, né? Como Zaqueu. Vamos fazer como Zaqueu. Quem já fez, tudo bem. Quem não fez, faça. Porque Zaqueu fez o certo, né? Fez a melhor escolha. Ele recebeu Jesus gostoso na sua casa, com prazer. Ele fez aquele esforço de querer ver, de querer conhecer quem é Jesus. Então, aí você quer conhecer o Jesus dos crentes, que os crentes falam tanto, né? O nosso Jesus disse a Paulo: Paulo, por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor, que eu persegui? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, porque Paulo perseguia a igreja do Senhor, perseguia os filhos de Deus, perseguia os cristãos. Então, quem faz mal a um cristão está fazendo a Jesus. E quem abençoa um cristão tem recompensa de Jesus, amém? Porque é como se estivesse fazendo a Ele. Que Deus abençoe sua casa, sua família, do mais novo ao mais velho, do mais próximo ao mais distante, em o nome do Senhor Jesus. Que as mãos do Senhor sejam estendidas para o teu lar, para a tua família, para tudo que é teu ser abençoado, amém?